Dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora a que estejam a ver este vídeo de apresentação sobre as interações entre a oficina, da universidade e as oficinas da relação, concretamente a oficina, do palco, a oficina da clínica, a oficina, da firma e a oficina do terapeuta, que poderão aqui aportar uma série de vantagens e ao aprender um pouco também sobre cada uma dessas oficinas em relação com esta. Vantagens, digo eu, naquilo que é a elaboração de teses, aquilo que é o desenvolvimento de trabalho nesta área do conhecimento, que são as universidades, também no desenvolvimento de uma maior facilidade no contacto com novas culturas, com culturas internacionais, com viagens, porque também, quer os estudos universitários, quer as viagens, são aqui também incorporadas nesta oficina e, portanto, pode haver aqui uma influência clara desta área do conhecimento, por áreas do conhecimento que têm a ver com a relação de casal. Sendo certo que esta área do conhecimento já é a primeira área do conhecimento em que estamos virados para o público. É um serviço, todas elas são formas de serviço, e aqui começamos o serviço ao público, ou seja, aquela ideia de não servir uma pessoa, mas servir sim aquilo que é a coletividade, uma ideia também que não interessa a posição da pessoa, nem a posição da outra pessoa com quem há interação, mas a terceira posição, ou seja, a apreciação dos comportamentos de terceiros e as relações entre terceiros. Aliás, também é não só o estudo universitário, mas também o estudo do direito, das leis, daquilo que é dar a cada um o que é seu, e portanto também nesse contexto, esse critério, esse princípio, esse conjunto de posicionamentos são aqui importantes ao nível desta oficina. Vamos então passar aqui para o slide seguinte, das oficinas da relação, que, como vimos, correspondem ao palco, à clínica, à firma e ao terapeuta, e que são as energias de Leão, Virgem, Balança, que aqui está como Libra e Escorpião. E começamos efetivamente com o palco. O que é que o palco pode dar à universidade? O que é que nos traz? E, nomeadamente, a aprendizagem da criatividade. É essencial a visão de vida e de mundo que aqui, no fundo, conseguimos absorver através do momento em que, como atores, preparamos peças ou quando trabalhamos o laboratório ou quando estamos em processo de trabalho ativo e de preparação de peças, acabamos por ter aqui uma mesma energia ativa. No fundo, há a mesma noção de preparação, não é? São áreas que, de algum modo, são similares. No fundo, se nós pensarmos que um exame ou uma avaliação ou a apresentação de uma tese ou o desenvolvimento de uma matéria implica sempre uma apresentação pública e ao público, não deixa de haver alguma similitude com uma peça de teatro ou uma peça, ou até mesmo com um filme, não é? No fundo, o cinema também, embora há um nível de menor contacto com o público, não deixa de haver também uma preparação, um estudo, um aprendizado que é necessário fazer. E, portanto, há aqui um conjunto de posturas comportamentais que acabam por ser similares, ou seja, esta postura comportamental de preparação daquilo que é uma atuação em público acaba por ser em tudo similar, não é? Portanto, desenvolver também aqui o reconhecimento das limitações das crenças, daquilo que são os impedimentos à atuação mais livre, e o cuidado que temos que ter perante o mundo, não é? No fundo, consciência clara daquilo que é a falha da própria identidade no desafio que é a vida sempre que isto acontece e a forma como se ultrapassa, como se consegue passar, digamos, a uma fase seguinte, passando por cima daquilo que são as falhas ou as dificuldades. Tudo isso se aprende no palco, como também se aprende, no fundo, nas universidades. Portanto, ser prático, ser constante, transformativo, ter essa capacidade de adaptação à realidade. Aqui está também algo, a capacidade de adaptabilidade, que é muito importante também em quem está a construir uma tese, quem está a produzir uma peça de investigação. Aqui, nomeadamente, também damos o exemplo de teatro, cinema, criação artística. Portanto, aqui a questão da legislação, e aqui já entramos numa dimensão mais específica que as universidades trabalham, não é? Mais concretamente as universidades de Direito, ou seja, essa capacidade de trabalhar sob um ponto de vista técnico, de criar leis, sejam elas leis jurídicas ou leis médicas, outro tipo de leis, não há dúvida nenhuma, quando estamos numa universidade, há um processo criativo da lei.
E esta ideia de criação de dogma, de criação de estrutura, é muito importante e tem a ver também com esta oficina, mas também tem a ver com a necessidade de depois colocar no mundo, de publicitar, de qualquer tese é feita para ser dada ao conhecimento, para ser lida, para ser discutida, para ser melhorada, tal como uma peça de teatro. E então há essa similitude, não é? Portanto, há aqui uma ambição social de transformação da nossa própria imagem social, e aqui já entramos numa dimensão mais da essência. E eu aqui falo de essência e não de ego, porque o que está em causa é algo que vai ter um impacto na vida de outras pessoas, e tal como o teatro tem impacto naqueles que estão ali na plateia, obviamente que uma tese terá impacto até em pessoas que não estão presentes. Ou seja, o alcance é muito maior, a dimensão é muito mais complexa e, portanto, essa também é uma das diferenças, mas obviamente que há uma semelhança base, que é esta de entregar um trabalho à coletividade e com isso influenciar e modificar a sociedade. Portanto, ao mesmo tempo, há uma dimensão familiar e social que também existe, no fundo, na oficina do palco, que existirá de forma diferente aqui à colegiada, ao fazer parte de um campus universitário, que da comunidade académica é um pouco diferente, mas não deixa de haver também essa comunidade. Vamos passar agora para a oficina da clínica, energia de virgem, trabalho, serviço e como se relaciona aqui com a universidade. Então, desde logo, a aprendizagem do trabalho através de legislação que proteja o trabalho, nomeadamente as áreas médicas, de enfermagem. Nós sabemos que aqui há uma legislação muito específica, muito intrincada, porque também a própria atividade é uma atividade de pormenor, de profundidade. E, portanto, esta sinergia entre aquilo que é criar regras que permitam a liberdade, porque sempre que nós criamos regras, potenciamos a liberdade. E a universidade é, por excelência, um campo de expansão de liberdade. Sem dúvida que é através dessa legislação protetiva que estabelece as bases para depois poder haver uma maior liberdade, aqui não diria criatividade, mas um maior acerto, uma maior efetividade de funções, uma maior eficiência e eficácia nos tratamentos médico-clínicos, e que no fundo também acaba esta maior pormenorização por transportar algo na comunicação, na interação para as universidades. Ou seja, a partir do momento em que podemos ir a esta forma como aprendemos o trabalho na área médica, e ao legislar, ou regular, ou criar formas e mecanismos de funcionamento e que geram depois comportamento, este tipo de vocação de comportamento ajuda muito também o estudante universitário que desenvolve uma tese, não só nestas áreas, como em qualquer outra área. Aqui pensamos no direito, mas também podemos entender as regras clínicas de funcionamento, e muitas delas são essencialmente regras clínicas, não é? Quando nós pensamos na forma como tem que ser preparada uma operação cirúrgica, não há propriamente uma legislação, ou até poderá existir, mas ela é essencialmente cariz instrumental, regulatório e médico, e tem a ver com a legis artis da forma como deve ser feita. Isto é, o momento da anestesia, a hora ou minuto, que muitas vezes é absolutamente determinante para que a pessoa que está a ser operada não acorde a meio, obviamente, da cirurgia, com tudo o que isso geraria de dor e de sofrimento para o paciente, e portanto tudo isto é pensado, tudo isto é calibrado. E esta forma de pensar e calibrar também se aplica nas teses, seja que tese for, seja em direito, seja em comunicação social, seja em ciências humanas, seja até em ciências portanto, médicas ou mesmo ciências de engenharia, não deixa de ser algo que tem que se observar, não é? Existem rituais, existem formas de se processar que têm que ser respeitadas. Isto vamos buscar aqui muito a esta oficina, é esta noção de pormenor de tempo certo. Portanto, também aqui devemos estar preparados e competentes no sentido de instituir rigor absoluto, não é? A questão do rigor, respeitar a proteção da vida, que é um outro aspecto também importante. Isto é algo que também nos traz, não é? Obviamente que até uma tese, por mais, digamos, afastada que esteja da natureza humana, vai ter sempre um impacto sobre aquilo que acontece aos seres humanos. Pensemos, por exemplo, na robótica. Ela tem um impacto direto naquilo que é a produção de emprego e, portanto, ou a informática, que aparentemente não teria nada a ver com vidas humanas, acaba por influenciar e que no limite afeta a vida, não é?
portanto, igualmente é importante que se criem leis e estruturas e regras que protejam as áreas do corpo, que protejam os profissionais, que se criem regras que sejam ao mesmo tempo flexíveis e não burocráticas, que permitam o cumprimento do juramento de Hipócrates, ou seja, a proteção da vida, e que se consiga este equilíbrio, não é, entre aquilo que é a necessária estruturação de regras e aquilo que é a eficiência e eficácia dos tratamentos. E isto vale, obviamente, também para aquilo que serão teses operativas e corretas. Portanto, partir aqui destes mecanismos e perceber que através dessa legislação laboral da saúde conseguimos perceber melhor como é que se articula a saúde, como é que a saúde funciona e tirar daí ilações também para aquilo que é o trabalho universitário. A capacidade de expandir a ideia, os princípios e as áreas de trabalho além da saúde, não é? Ou seja, realmente aqui uma ideia expansiva daquilo que se aprende nesta oficina. Igualmente, a proteção da saúde e do trabalho deve ser feita através de legislação adequada, pormenorizada, que distinga as várias situações e proteja os profissionais, essencialmente os utentes e aqueles que beneficiam dos cuidados de saúde, para poderem ser efetivamente integrados neste processo. Processo legislativo e de aprendizagem na área das parcerias, agora nas firmas. Isto é uma outra oficina também igualmente importante. E aqui estamos completamente dentro daquilo que é o domínio do direito comercial e societário. Então, tudo aquilo que diga respeito ao dinheiro, letras, livranças, cheques, a forma como funciona de um ponto de vista jurídico e de um ponto de vista institucional e administrativo aquilo que são os recursos humanos e a gestão das empresas é também importante. Sempre ligar os direitos laborais àquilo que no fundo é o funcionamento de uma empresa, a relação entre patrões e empregados, entre aqueles que estão a dirigir e aqueles que estão a cumprir as tarefas. Mas aqui entramos essencialmente também na regulação entre pares. Ou seja, o direito comercial tem muito a ver como é que funcionam os sócios entre eles, o que é permitido e o que não é, as obrigações que depois se estabelecem nesse contexto. Portanto, a administração de pessoas, tendo a administração das coisas e dos recursos também e das ações ser diretamente aqui conectada, enquanto o aspecto de aprendizagem e aspecto de melhoria, não é? A partir dos recursos que estamos aqui perante um novo tipo de recursos, são os recursos humanos, capacidade temos de ter de separar estas duas áreas, não é? A área dos recursos, que é uma área de casa 2, que é uma área que tem que ver essencialmente com a parte económica e financeira, e aqui a parte humana, onde o que está em causa são pessoas. E de facto é diferente, aliás, se pensarmos, por exemplo, uma questão pessoal com um empregado, com um trabalhador, ou mesmo com alguém que seja dirigente, pensemos, por exemplo, naquilo que é a necessidade da licença de parte para uma trabalhadora ou para uma empresária, não há dúvida nenhuma que isto obriga a criar e a ultrapassar entropias, não é? Criar laços e a ultrapassar entropias, criando obviamente uma forma de integrar a vida pessoal na vida profissional. E tudo isso obriga, obviamente, a que haja legislação própria para isso e que essa mesma legislação seja cumprida a um nível também da relação humana. Porque mais do que cumprir as leis, é fazer com que elas sejam humanamente aceites na comunidade e que até passem, digamos assim, como algo absolutamente natural na relação entre os indivíduos que trabalham nessas mesmas empresas. Igualmente aqui é importante a questão das finanças públicas, da gestão, e importante distinguir esta economia de privado para a economia de público e perceber também que as sociedades humanas são regidas a partir de recursos materiais e de recursos humanos. E aqui é muito importante olhar para estes recursos e perceber também a forma correta de nos relacionarmos neste palco, ok? Igualmente a diferença aqui insiste-se muito na questão entre o privado e o público e que efetivamente estes recursos das pessoas e das pessoas enquanto membros daquilo que é uma sociedade ativa de trabalho, e que no fundo é disso que se trata quando estamos numa firma, sem dúvida alguma que há similitudes àquilo que também acontece portanto, a banca ou quando estamos na oficina da administração da matéria, não é? Porque aqui já estamos a um nível das pessoas. De qualquer das maneiras, a questão do respeito, não é? Que acaba por ser transversal. O respeito e a responsabilidade jurídica, a identidade também é aqui essencial, não é? Estamos a tratar de pessoas, as suas identidades. E, portanto, há aqui uma aproximação desse cuidado, não é? Próprio de Vênus e dessa identidade, seja a identidade das coisas ou a identidade das pessoas.
Finalmente, de um ponto de vista da responsabilidade financeira e contratual, a aprendizagem dos recursos é diferente. Responsabilidade afetiva conjugal, que também aqui pode ser colocada, para além da relação pessoal e da relação de amizade, leva sem dúvida alguma a que as pessoas sejam responsabilizadas nas parcerias, tal como nas conjugalidades, não é? Ou seja, esta necessidade de responder para aquilo que se faz. Finalmente, é um respeito que está aqui em causa, a identidade individual, enquanto responsabilidade contratual e civil e concretamente financeira. Há que ter este discernimento, não é? Perceber que tudo isto tem uma dimensão também que é jurídica e que é obrigatória por lei, independentemente de ser, antes de tudo, de trato social. O comportamento é um comportamento que está enquadrado socialmente, mas também enquadrado juridicamente. Passamos agora para a oficina da terapia. E aqui é importante dar vaso à importância da relação profunda psicológica e sociológica, a questão da sexualidade, a capacidade que temos de recuar em todas essas áreas no que diz respeito ao domínio sentimental e da relação dos traumas do outro e dos meus traumas, ou seja, nós percebermos que há um espaço privado e no fundo aqui a psicologia traz-nos isso, que há também um conjunto de leis que protegem o bom nome e a intimidade e que isso também tem a ver com esta área, não é? Porque quando nós entramos na área do pessoal, dos traumas pessoais, da própria sexualidade, estamos a entrar numa área que é muito pessoal, embora aqui esteja numa relação, não é? Portanto, não estamos aqui a tratar da individualidade, mas sim já a um outro nível, a um nível do coletivo. No entanto, por vezes tem que haver intervenção, tem que haver, sobretudo quando há desrespeitos e quando há abusos. E, portanto, aqui a questão do direito de família e do direito das sucessões tem diretamente que ver aqui com isto, porque aqui estamos da terceira posição perceptiva, que é a posição perceptiva de quem avalia esses mesmos processos, mas que é importante também para entendermos que mesmo quando estamos em terapia, existem limites, existem situações que não podem ser mediadas, digamos assim, ou de alguma forma acompanhadas de um ponto de vista terapêutico. Ou seja, esta ideia de que tudo é tratável e de que tudo é terapia, há limites e, sobretudo, quando estão em causa os direitos pessoais, as individualidades e quando os traumas, no fundo, a própria terapia poderia servir para um agravamento do trauma. Portanto, esta noção de ligação entre o trauma e aquilo que é os limites é muito importante e que resulta aqui também desta interação entre estas duas oficinas. Portanto, desenvolver a nossa capacidade de aceitação, isto é também um aspecto importante. Através das terapias ou da terapia ou da psicologia, temos uma maior capacidade de aceitação e isso também nos leva a ter uma maior fé e uma maior noção de expansividade de barreiras. Igualmente, aqui a legalidade é importante, a humildade, sermos capazes de evoluir a partir de nós mesmos. Depois temos aqui, evidentemente, também pontos culminantes, não é? O trabalho, a relação humana, que é importante, e a partir daí também sermos capazes de desenvolver a nossa própria sociologia e todas as áreas humanas. Igualmente é importante ver aqui que esta é uma área de colaboração profícua, ou seja, estas duas áreas são áreas que se relacionam bem no sentido de percebermos a relação humana de um ponto de vista mais sociológico, psicológico, pessoal, para depois entender como é que as coisas funcionam a um nível mais impessoal, a um nível de terceira posição, que no fundo é aquilo que acontece no mundo das universidades e do direito quando estudamos estas situações de um ponto de vista mais escaltológico ou de um ponto de vista mais de pormenorização, que depois nos permite chegar a teses e alterar as leis no sentido de proteger também este ecossistema que se cria aqui a nível da área de trabalho portanto, das terapias e dos terapeutas, e nomeadamente dos psicólogos. Finalmente, as redes sociais, que também é um aspecto importante, que resultam do consumismo extremo e que são um local muito pouco regulado. E aqui alertar um bocadinho para isto, ou seja, não existe ainda neste momento, porque é uma realidade nova, uma absorção e uma intervenção e uma interligação com a oficina das universidades. Embora aos poucos se comece a caminhar, à semelhança do que aconteceu com a imprensa tradicional, que também foi totalmente absorvida e regulada, por isso existe entidade reguladora da comunicação e, portanto, tudo isso também tem que começar a ser construído de uma forma ecológica, respeitadora da liberdade dessas redes sociais, mas que tem que acontecer no sentido de proteger também os direitos e interesses individuais. Passamos então agora para o quadro de síntese e diríamos que aquilo que se retira essencialmente da oficina do palco é a noção de teatro
ou de que tudo é de alguma forma encenado, que tudo pode ser encenado e preparado. A questão da saúde, não é? Que é o aspecto que a clínica nos traz. Comércio, aquilo que está intimamente ligado à oficina, portanto, da parceria, não é? E das firmas. E finalmente, a nível daquilo que é o terapeuta ou a terapia, a própria ideia das terapias alternativas, dos vários tipos de terapias. E acabam por ser estes os desafios, não é? Aqui, e ao mesmo tempo, os conteúdos destas quatro áreas e a forma como se interconectam com o Sagitário. Queria-vos agradecer a presença e voltamos a encontrar na próxima formação, ok? Até lá.